Oi pessoal, mais um vídeo hoje. O tema de hoje, né, seguindo um tema, o que é o pecado, é sobre mentira, cobiça, homicídio e lascívia, nesse árduo trabalho de combate à mentira e à ignorância, aos vadios da fé. É um apelido carinhoso, né? Aqueles que andam vadiando, que não tem o que fazer, não tem um trabalho, mas vive da sua fé, vive de angariar fundos para si mesmo, baseando-se na fé. Não construíram a fé de ninguém, não lutaram, não foram mortos pela fé, não construíram coisa alguma, mas ganhando-se em cima daquilo que foi construído a custas de vidas humanas e cristãs, combatem a fé por todos os meios. A gente percebe que o foco hoje é o cristianismo, né? O evangélico acima de tudo. Você vai observar que nenhuma outra fé é atacada como a fé evangélica, a fé cristã. Porque, como eu disse, os fundamentos dessa raça é destruir por dentro e por fora. Por que o sistema da besta, muitos hoje dizem que a Bíblia é um instrumento de manipulação? Estranhamente, o sistema não observou isso, porque poderia estar usando a Bíblia hoje como usa outras fés, principalmente as pagãs, para poder manipular as pessoas. Mas a Bíblia e a palavra de Deus, a igreja de Deus, é combatida por todos os meios e formas, por essas criaturas que não têm o que fazer a não ser vender para você informações que você consegue de graça, né? Criam aplicativos para você lá se inscrever, paga uns R$20 aí e obter informações privilegiadas, informações estas que você consegue fazendo uma simples pesquisa por você mesmo, ou até mesmo em grupos de aplicativos ao qual esse governo satânico tenta impedir, tenta bloquear, né? Existem grupos ali nesses aplicativos que o sistema tenta bloquear de todas as formas e maneiras, a todo custo, gratuitamente, que você consegue. São essas mesmas informações que são vendidas, você consegue gratuitamente. E é por isso que o sistema tenta batalhar de todas as formas para poder bloquear esses aplicativos, porque ali existem pessoas trazendo gratuitamente a verdade a você. Mas a fé cristã, ela é mentirosa, tá? Ela tá roubando o seu dinheiro. Estranhamente, esses mesmos vadios atacam a igreja para receber de você aquilo que a igreja recebe, mas eles querem atrair para eles, viver de uma forma confortável sem ter que trabalhar. E aqueles que lutam pela verdade, muitas vezes estão morrendo em países onde a palavra de Deus não pode entrar. O mundo inteiro foi enganado, mas a culpa é do evangélico. Aí criam, né, uma mentira, que foi feita uma pesquisa, foi feita uma enquetezinha satânica lá, onde somente os parâmetros conhecem, e diz que o evangélico foi mal informado. Eu pergunto a você, a Bíblia foi trazida ao mundo através de quem? Não foi dos cristãos, né? Hoje é só colher os louros, não foi mentindo para que Satanás alcançou o que ele alcançou, e tentou mentir até para Jesus, o perseguindo. Estranhamente, né? Essas mesmas criaturas tentam provar para você que está escrito na Bíblia uma coisa que não está, nem dentro nem fora dela está escrito, mas aquilo que está escrito para estes é mentira, e tentam induzir você, levar você ao engano, é mentira, né? Porque aquilo que não existe na Bíblia, eles dizem que existe, que é verdade, mas aquilo que existe, isso é mentira, não é verdade. Entendam, a fé cristã, e o tema hoje ele é cabível, o que eu estou falando, porque tem tudo a ver com isso. E a fé cristã, a Bíblia fala que ela seria perseguida por todos os meios e seríamos entregues à morte por essas criaturas. A Bíblia não diz que devemos amar até nossos inimigos, mas ela não diz que devemos amar filhos de caídos, tá? A semente de caído não diz que devemos amar a semente de caídos, de forma que o próprio Pai o destruiu essas criaturas antes do dilúvio, e em Sodoma e Gomorra, depois de perceber que o homem não se converteria à verdade e não se apartaria desses caídos, diz que deveríamos conviver com o joio até o momento da colheita, né? Então observem que a Bíblia diz para amar, porque eles pegam tanto no amor, porque eles são malandros, eles corrompem a palavra, tá? Se você não consegue destruir a verdade, você a ridiculariza, tá? Vou dar um exemplo, não colocando política aqui, mas um exemplo político que nos aconteceu, infelizmente. O Dr. Enéas é um exemplo disso, né? Não me interessa a religião dele, é só um exemplo. Porque não conseguiam vencer o que ele dizia. Então, o que foi feito? O ridicularizaram.
de forma que ninguém mais acreditava naquilo que ele dizia, ninguém prestava atenção, só foram perceber o que ele estava dizendo depois da sua morte. E estranhamente ele morreu de uma forma meio estranha. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Observem que a tática é a mesma. Você não consegue vencer a verdade, então você ridiculariza ela. Atentem, tá? Os filhos dos caídos, a semente das trevas, está neste mundo, tentando, buscando a quem possa tragar, né? Levar para a morte. E é por isso que a igreja de Cristo é tão combatida. Existem lugares que a palavra não pode entrar. E todo mundo foi enganado por esse teste satânico que foi feito nos últimos tempos. E estão tentando voltar a fazer de novo. Tá? Vão para acabar com os empregos, acabar com a vida das pessoas. E assim fazer com que as pessoas acreditem que existe muita gente na Terra. Seria necessária uma redução. E a igreja vem falando sobre isso há muito tempo. Tá? Mas é fácil você atacar de fora, por quê? Porque você vem de outro lugar, né? O seu entendimento é outro. Observe essas situações, tá? A batalha contra a igreja, ela não surgiu agora. Já se dizia na Bíblia que muitos anticristos já se haviam levantado. Por isso que criam que o tempo já era chegado, né? Nós observamos isso hoje pelo acontecimento geral das coisas. O tudo ao mesmo tempo, não uma coisa aqui, uma coisa ali, mas o tudo ao mesmo tempo, né? Então, esta raça de víboras, eles não amam a tua alma, eles amam o ganho, aqueles que o imundo ofereceu e tem trazido a estes, tá? Ofertou e tem trazido a estes, porque aqueles que se dobram a ele recebem o quê? O mundo, porque o mundo jaz do maligno. Observem isso. Não há verdade em sua boca, tá? Como sempre, provavelmente vou deixar alguma coisa no primeiro comentário fixado. Vamos à palavra de hoje, para que vocês observem que o que está acontecendo. Eu queria ter um computador forte para poder compartilhar com vocês imagens rodando em tempo real. Eu só posso compartilhar imagens estáticas. Por isso, colocasse um vídeo aqui para fazer react, qualquer coisa, a imagem não rodaria, os computadores travaria, como tem travado até mesmo com imagem estática. Então o que eu posso trazer por enquanto para vocês é isso aqui. Mas eu gostaria de compartilhar outras coisas com vocês, tá? Mostrar para vocês o tamanho do engano que está sobre a Terra hoje. E essa raça, qual é o seu verdadeiro fundamento, né? Mas vamos ao que a gente pode fazer no momento. Filhinhos, já é a última hora, como eu disse, já acreditavam que ia chegar o momento por causa dos anticristos que já haviam levantado. Imagine se ele vivesse nos dias de hoje. Eles acreditariam que já estavam no inferno, né? Porque a corrupção é tamanha que não... É difícil aquele que não é cristão verdadeiro conseguir separar a verdade da mentira. Filhinhos, é já a última hora, né? E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Isso já na época de João. Observem isto. Por onde conhecemos que já é a última hora? Isso já acreditavam naquele tempo, né? Por isso que eu disse, né? Imagine se eles vissem o que está acontecendo no dia de hoje. Isso aqui está em 1 João 2,18. Vamos ao próximo texto. Vocês, Gálatas, né? 4, do 28 ao 29. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque, né? Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Lembra que eu falei do vaso de ira, de honra e do vaso de ira? Tem um texto que eu vou outra vez trago no próximo vídeo, que diz assim, deixa eu ver se eu lembro aqui agora. Estranhamente me sumiu da mente. Se eu lembrar, eu trago no próximo vídeo, tá? Vamos no próximo vídeo eu trago. Que nascido de modo natural, perseguido, nascido segundo o do Espírito. O mesmo acontece agora. Quem era o filho natural que perseguia o nascido do Espírito? Lembra? Quem era o filho de Isaac? Jacó e Esaú? Jacó era o filho do Espírito. Esaú era o filho natural, né? Lembrei a palavra. Que dizei, pois vós, se Deus querendo mostrar sua justiça, separou um para a honra e outro para a desonra? O que está acontecendo aqui foi o que aconteceu com Jacó e Esaú, e foi o que aconteceu com Caim e Abel, tá? Provando-se, como eu falei no próprio texto, que o vaso de ira e o vaso de honra tem solução, tem resgate. Agora o joio não, tá? Porque são os filhos das trevas, filhos dos caídos.
É o que tem tentado corromper a Bíblia, a palavra e a igreja. Né? Provado mais uma vez em textos bíblicos, que está em Gálatas 4, 28 a 29. Vou repetir. Vocês, irmãos, são irmãos, tá? Membro de um só corpo. Filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Foi Deus querendo mostrar o seu poder, separando uns para a honra e outro para a desonra. Voz de ira e voz de honra. Tá? Mas ambos recebem perdão. Porque assim como diz a palavra no versículo onde fala que onde aquela mulher se debruça na mesa ali e pede a misericórdia do Senhor, e o Senhor fala: não deveis lançar aos cães o que é dos filhos, né? E ela diz: mas os cães também comem da sobra que cai da mesa do seu Senhor, mostrando que ali seria o vaso de ira. Então Deus fala a ela que pela fé ela receberia. Então vocês entendam que o vaso de ira e o vaso de honra recebem perdão. O de ira recebe perdão pelo arrependimento, e o de honra já está escolhido, separado por Deus, mas isso também pode cair. Tá? Então, assim como aquele que é de ira pode se levantar, aquele que é ou ser levantado, aquele que é de honra pode cair. Tá? E todos eles estão sendo rodeados pelos filhos das trevas. Vamos seguir o próximo versículo. Então vos hão de entregar, e esses vão entregar todos, tá? Essa semente dos caídos vão entregar todos para a morte, tá? Entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Se somos perseguidos, se a igreja é perseguida porque ela é odiada, porque ela é odiada por causa do nome do Senhor, porque é a única que passou por tribulações e perseguições para trazer essa palavra até os dias de hoje, tá? Não são essa semente das trevas que só quer colher o dinheiro, os louros, tá? A igreja está errada de recolher o dízimo, mas investir neles não, está certo, para que eles não precisem trabalhar, né? Porque vadiar é melhor. Bem-aventurado aos perseguidos por causa da justiça. Aqui tô junto, tá? Houve um erro aqui tá no site mesmo, mas pode perceber que houve um erro aqui, tá tudo junto, tá? Perseguidos por, mas aí deveria ter separado, né? Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriareis e vos perseguirem. Observem a perseguição. E mentindo, disserem todo mal contra vós. É o que está acontecendo. Tá? Regozijai-vos, exaltai, porque é grande o vosso galardão, o vosso prêmio. Nos céus, não na terra, tá? Óbvio que na terra Deus socorre, mas o galardão prometido é nos céus. Pois assim perseguirão aos profetas que viveram antes de vós. Perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois separados por Deus. Creiam isto, tá? Vós pertenceis ao Pai. É por isso que a perseguição é tão árdua e tão grande, de todas as formas, inclusive usando a palavra, assim como Satanás fez com Jesus, tá? Então não fiqueis espantados quando citarem versículos, citarem Bíblia, porque foi usando a Bíblia que Satanás tentou a Jesus. Farão o mesmo conosco. Bem-aventurados sereis quando o homem vos odiarem e quando vos separarem. Entendam que a gente deve regozijar nisto, estar feliz, tá? Pelas perseguições, porque nisso vemos a palavra de Deus se cumprir. E vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, né? E rejeitarem o vosso nome como mal. O nome de vocês como se fosse um nome ruim, a igreja como se fosse um nome satânico, colocarem em cima da igreja o mal do mundo. Observe a artimanha satânica. Por causa do Filho do Homem, esse é Jesus. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Tudo que está acontecendo hoje já acontecia no passado. Não há nada de novo debaixo do sol, tá? Vamos ao vídeo de hoje. O que é o pecado? Né? E hoje o tema é sobre a mentira, por isso eu falei que tinha a ver, a cobiça, o homicídio e a lascívia, tá? Tudo numa coisa só, porque tudo está entrelaçado, tudo está interligado, né? Esses homens buscam destruir a sua fé por dentro e por fora, né? Como já provei no último vídeo, o porquê e como isso acontece. Vamos seguir aqui.
E vos revistai do novo homem. Vos revistai do novo homem, ou seja, vista-se do novo homem. Né? Criado segundo Deus, em justiça e retidão. Procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Tá? Porque somos membros de um só corpo. Igreja, eclesia, hieron. Tá? Igreja, templo físico e templo espiritual. Templo físico e templo espiritual. Corpo de Cristo. A pedra de esquina. Tá? Não é homem, não. Não tem homem nada. Homem não tem nada a te dar, a não ser a morte. Da mão do homem provém a morte, da mão de Deus provém a vida. Está em Efésios 4, 24 a 25. Mentira em grego. Pseudos, por quê? Porque trabalho mental é trabalho na sua mente, na sua psique. Tá? Mentira, falsidade, consciente e intencional, num sentido amplo, tudo que não é o que parece ser, de preceitos perversos, ímpios e enganadores. Né? Vamos seguir aqui. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Provérbios 6:25. A mentira que a nossa mente causa mediante aquilo que vemos. Tá? Porque observamos homens com aparência de homens, mas não sabemos o que está no seu interior. Não sabemos qual é a sua real procedência, se do pai ou do maligno. Né? Nem as suas palavras, qual é a sua intenção. Embora nós mostramos, mas muitos teimam em não crer, em não acreditar naquilo que está vendo. Tá? Isso está relativo a tudo na Terra. É por isso que ainda continuam acreditando no sistema e continuam acreditando em governos. Vamos seguir aqui. Cobiça. Em hebraico, kamat, desejar, cobiçar, ter prazer em, deliciar-se em, desejar, ser desejável, agradar-se muito, desejar muito, desejabilidade. Isto é cobiça, cobiçar tudo que é mal, desejar tudo que é ruim, aos olhos do Pai. E por que aos olhos do Pai? Porque quem nos criou sabe do que é bom para nós e o que é ruim. Ou não seria isto? Nele que tem o manual da vida, o manual do nosso ser. Vamos seguir aqui. Vos tende por pai o diabo. O que eu estava falando no Filho da Terra, por isso que eu falei que o que eu estava dizendo era procedente, cabia no que, no que seria pregoado hoje. Tá? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Homicida e não aquele, como quem dizer que ele foi iniciou a Eva. Tá? Ele não teve relação com Eva. Ele foi homicida, ele matou a Eva, ele matou a humanidade, matou a Eva e matou a Adão, assim como matou aos anjos que foram lançados sobre a terra. Tá? Homicida. E não outra palavra. Né? Embora o que ele desempenha em cima dos homens está ligado a tudo aquilo. Porque foi trabalhando a nossa mente que nos levou a tanto erro. A tudo aquilo que Deus odeia sobre a terra. Tendo-se como base Gênesis 6, onde literalmente é dito que anjos tiveram relação com homens. Não antes, tá? Sim depois, mas não antes. E ele tenta provar para você que não está nem na Bíblia nem fora dela. E de onde vem essa raça? Tendes por pai o diabo. Foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, não há verdade neles. Quando eles proferem a mentira, fala do que lhe é próprio, porque são mentirosos e pais da mentira. Tá? Eles estão com paternidade à mentira. Está em João 8,44. Homicida, né? Antropótonos. Perdoe, é que eu não sou nada bom. Matador e assassino. Tá? Vamos seguir aqui que temos mais a observar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Obras da carne. Gálatas 5,19. Né? Vamos seguir aqui. Prostituição. Né? Porneia. Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, relação com seres da mesma espécie, né? Vamos colocar assim, não vou citar isso aqui que está aqui, ó. Eu não vou citar para não prejudicar o vídeo, mas está aí.
Vocês podem ler. Aqui também, tá? É o que está aqui, ó, do grego, o seu significado, tá? Relação sexual com animais, né? Que em algum país já foi legalizado. Eu queria trazer isso para vocês, mas eu sei que isso ia acabar com o canal. Porque nada que contradiz o entendimento, né? É permitido. O consenso, nada que contradiz o consenso é permitido, né? Relação sexual com, né? Divorciada, homem e mulher, ou mulher divorciados. Muitos estão cometendo pecado hoje porque estão se relacionando com divorciados, não é isso? Adoração a ídolos, da impureza, e o ídolo não só aquele que foi construído por mão de homens, mas aqueles homens que são tidos por ídolos, né? São seguidos como deuses na face dessa terra, né? Isso também se origina da idolatria, aqui, ó, da impureza que se origina da idolatria, na qual se irrita, incorria ao comer sacrifícios oferecidos a ídolos. Vamos seguir que tem o próximo significado, né? Lascívia, acelgueia, vamos lá, luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, imprudência, ou imprudente no caso, desáforo, né? Insolência, como eu costumo dizer no passado, os desaforados, né? Vamos aqui. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher e dar-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher. Por que está contradizendo aqui? Porque foi dado por Moisés quando ele tentou viver uma vida, tentou sair da fé cristã verdadeira e tentou viver uma cristandade separada, né? O que costumamos chamar hoje de desigrejados. Ele se apartou de Deus e quis viver um sacerdócio autônomo. E tudo que foi pregado nesse sacerdócio autônomo, Jesus o desfez, tá? E eu vou falar sobre Moisés. O que aconteceu, como aconteceu, foi se deixando levar por conta das pessoas que ele pecou contra Deus, e por isso foi impedido de entrar na terra prometida, tá? Mas o Deus o ama da mesma forma e tem para si, e eu vou provar isso para vocês na Bíblia, tá? Porque só Deus sabe o que Moisés passou na mão dos homens, e o que é o que está acontecendo nos dias de hoje, tá? Repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, em traição, ou deixar de se cumprir aquilo que foi feito em juramento diante de Deus, porque isso também é traição, né? Deixar de cumprir o seu papel no relacionamento. A expõe a tornar-se adúltera, ou seja, a pessoa faz com que ela se torne adúltera ou faz com que o homem se torne adúltero, tá? Serve para os dois lados. E aquele que casar com a repudiada ou com o repudiado comete adultério. Isso está em Mateus 5, 31, 32, tá? Vamos lá. O adultério é pecado. Divorciar-se sem que tenha havido comprovadamente o adultério consiste no mesmo pecado. Biblicamente, o adúltero fica impedido de casar-se novamente. Manter a vigilância nos livra da astúcia de Satanás e de seus servos, e do ensino dos caídos, e dos filhos de caídos, né? Deus não nos chamou para fecharmos um acordo com o mundo. Deus não nos chamou para fecharmos acordos com o mundo, tá? Mas para vencer o mundo e os seus ardis, e principalmente os filhos das trevas, tá? O que devemos entender nos dias de hoje, povo de Deus? Quanto mais se aperta a perseguição à igreja e à verdade bíblica, mais se prova que a verdade bíblica não falha, que Deus não falha na sua palavra, tá? Porque muitos têm sido feitos hoje filhos das trevas, né? E muitos filhos das trevas se têm manifestado nos dias de hoje, né? Pessoas que não preservam a verdade, mas usam da ignorância das pessoas, da desinformação e do desconhecimento para implantar uma mentira travestida de verdade, né? Coisas que não se podem provar biblicamente, mas isso está na verdade. Mas aquilo que a Bíblia diz, isso é uma mentira. Atentem para essas criaturas, porque a tua alma é o que eles têm buscado.
tá? É o que eles têm desejado para levar para as trevas. E fechando acordo com Satanás, eles têm um ganho no mundo. Então o ataque tão ferrenho à igreja prova-se quem está com a verdade e quem está com a mentira. Porque aquilo que vocês não podem provar, então ridicularizam. Tá? Deixando claro o ódio contra a igreja, contra o povo de Deus. Nem todos os tempos são verdadeiros, como eu provei no último vídeo. Mas aqueles que guardam essa doutrina e a verdade. E a perseverança. Aqueles que serão perseguidos lá no que está em Apocalipse. A igreja que será perseguida no final. Tá? Os cristãos que serão perseguidos no final. Então entendo. Os dias de hoje ela está provando que é chegada a hora. Tá? Estão tirando todos os meios de sobrevivência do homem. O dinheiro físico deixará de existir. Essa moeda digital facilitará a marca da besta, aquilo que será implantado no homem, tá? Para seu controle. E até mesmo, como alguns canais têm trazido, o cartão de crédito deixará de existir. Porque tudo será uma coisa só e será colocado dentro do corpo das pessoas. Tá? De forma a controlar ela no absoluto. Tudo será cobrado. O homem não terá nada, segundo eles dizem, e serão felizes. Quem é feliz sem ter nada, quando Deus diz que nos dará tudo? Então atentem. Esse mundo jaz no maligno. E a sua raça se tem mostrado nos dias de hoje, sem fazer nenhuma questão, tá? De encobrir os seus rastros. Isto é o rastro da serpente. Tá? É perceber quem é de Deus e quem não é. Este foi o vídeo de hoje. Alguns têm deixado dislike lá, mas isso é bom, tá? Porque isso também dá visualização. Já que aqueles que estão ouvindo não ajuda com like para. E como eu disse, por que me serve? Do que me serve like? Para mim nada. Mas dá visibilidade ao canal. Tá? Você estar ali, você comentar, fazer um comentário, deixar o like, faz com que o vídeo tenha visibilidade e chegue às pessoas, né? Mas eu não sei se aquilo que eu estou fazendo está agradando, embora eu não faça para agradar, eu faço com um motivo e um propósito, né? Mas eu creio que sim, que aqueles que gostam, que sabem que é necessário, que é importante esta palavra, ajudaria muito, né? Dando visibilidade ao canal, possibilitando o canal ter visibilidade, tá? Não é pra mim, eu não tenho nem interesse de ganhar nada, eu não tô vendendo nada a ninguém, né? Como eu disse desde o começo, aquilo que eu entregar será gratuito, tá? Não tô vendendo nada a ninguém, eu não quero viver às custas do suor alheio, tá? Como muitos têm feito nos dias de hoje. Então os filhos da treva, eles se empenham naquilo que fazem, dar dislike, deixar comentários satânicos, do qual nem se dá um trabalho de ler a sua resposta, porque eles não estão interessados em resposta nem na verdade, estão interessados em vilipendiar a verdade, tá? Em fazer você parecer mentiroso, mas nada daquilo que dizem tem sentido. Biblicamente não podem provar coisa alguma. Então esta é a palavra de hoje, tá, gente? É um pouco de desabafo também, porque se tem multiplicado a mentira e o engano sobre a terra. Muitas vezes a gente se vê mergulhado nessa situação. E como eu falei, tudo que eu tenho feito faço sozinho, tá? Sozinho assim. O trabalho de pesquisar, o trabalho de escrever, de fazer ali, trazer as traduções, de digitar e tudo mais, tenho feito eu sozinho. Então é bem trabalhoso, tá? Mas fiquem com Deus, que a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja convosco até o término dessa nossa história, essa nossa jornada na terra, tá? Fiquem com Deus, até o próximo, tchau, tchau.